Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem. Boa noite. Boa noite, tudo bem. Que bom. Boa noite, pessoal. Carolina. Boa noite. Vamos, então, deixar a Patrícia fazer a nossa oração inicial. Aí a gente já começa. Por favor, Patrícia. Então, nesse momento, vamos serenar a nossa mente, deixar as questões do nosso cotidiano de lado um pouquinho, para nos concentrarmos nesse estudo. E pedimos assim as bênçãos de Deus nosso Pai Criador, de Jesus nosso Mestre, e o amparo da equipe espiritual que já está conosco, para que possamos melhor compreender os ensinamentos e as reflexões que faremos hoje. Vamos nos colocar com a mente aberta ao conhecimento, valorizando esse momento de estudo e agradecendo esta oportunidade. E pedimos assim que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Patrícia, pela oração. Pessoal, quem daqui leu o texto? Hoje vamos iniciar o segundo diálogo, né? Que o Kardec faz com o nosso segundo personagem aqui, com o cético. Quem leu o texto? Eu li. Também. Ah, que bom. Também. Quem mais? O que vocês acharam? Difícil? Oi? Não, papo suave. Não foi difícil, não. É bem direto, conciso e Né, de cada diálogo, né, a gente pode até voltar lá nas aulas do Oswaldo. Infelizmente, falando no Oswaldo, infelizmente ele está em trabalho, não pôde hoje estar conosco, né, na semana passada tivemos aquela intercorrência, não conseguimos nem deixar o estudo gravado, né. Mas ele falou que o primeiro diálogo já foi encerrado, hoje vamos iniciar esse segundo diálogo, e vamos dividir ele em 3 partes, né? Porque qual é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é aprofundar, tentar extrair quais são as ideias principais e aprofundar essas ideias principais de cada conteúdo, de cada ideia ali que a gente pode extrair desse diálogo que o Allan Kardec está fazendo com esses personagens. Agora, no caso, com o cético. Então, vamos ter uns 3 encontros só para falar sobre o cético e por que o Allan Kardec inseriu, né? Porque a gente tem que sempre analisar de acordo também com o contexto geral da obra. Por isso que nós tivemos aqueles encontros para a gente conversar qual era o que o Allan Kardec queria com a obra, o que é o Espiritismo, qual o contexto dessa obra perante todas as obras fundamentais, e logicamente, para cada ponto que ele for colocar, né, para cada fundamento que ele trouxer, a gente sempre tem que tentar localizar e dar sentido, né? Por que será que o Allan Kardec está conversando aqui com o cético? O que o cético aqui também tem a ensinar ao Allan Kardec? Então, aonde que está, né, quais são as páginas, né? Lembrando dessa edição que nós estamos utilizando, vamos usar, né, vamos estudar, começar o estudo, esses 3 encontros vão pertencer, então depois eu corrijo ali no nosso programa de estudo, da página 52 à página 56, e compreende aí o início desse segundo diálogo. E os nossos objetivos aqui, os mesmos que estão naquele programa já enviado, né, vamos ver por que o Allan Kardec cria a palavra espiritismo, por que é importante ter termos próprios, depois, né, falar sobre
o Allan Kardec coloca o espiritismo como ciência e o diálogo dessa ciência com outros saberes do conhecimento humano, analisar, né? Tem hora ali que ele está conversando com o cético, e o cético vai falar, né, que a ciência espírita, nessa fase inicial, não traz uma consistência, né? Ela está um pouco enfraquecida nesse início. E o Allan Kardec vai colocar que isso é normal, né? A gente, quando está construindo esse paradigma da ciência, é normal a gente ter esse período aí de confusão, de termos, de confusão de interpretação também do mesmo fenômeno. Então, e como que eu vou validar uma teoria, como que eu vou refutar essa teoria, tudo isso Allan Kardec vai mostrando ao nosso personagem aqui. E qual é a proposta que o Allan Kardec tem para nós, para que a gente possa evoluir com a ciência espírita, sem deixar de lado, sem enfraquecer a base, ou seja, sem deixar de lado os princípios básicos, ou seja, e mesmo assim, avançar com a compreensão filosófica e científica do espiritismo. Então, são esses objetivos bem gerais aqui que a gente quer compreender com esses encontros. Então, de uma forma bem geral, né, o Allan Kardec começa, né, entre o diálogo que ele vai ter com o cético, começam falando sobre a nomenclatura, né, por que o Allan Kardec trouxe a palavra espiritismo, e ele falou que precisava criar um termo próprio para dar um nome a este pensamento, a essa ciência, a essa doutrina, justamente para dar validade, justamente para poder levá-la ao nível de ciência. Porque todo conhecimento, né, seja ele, vamos colocar assim, todo sistema filosófico, científico, ele precisa de nomenclaturas próprias que defina o seu termo e inaugura esse saber. Então, ele precisou criar a palavra espiritismo, né? Depois a gente pode até diferenciar, né? Vão pensando aí, há uma diferença aqui no sentido terminológico de espiritismo e doutrina espírita? Vão pensando aí, quem já sabe, ou quem já pensou aí rápido, é só levantar a mãozinha ou abrir o áudio para a gente ir conversando. Será que há diferença entre espiritismo e doutrina espírita? Qual é a diferença? E aí o cético, ele aparentemente, ele não está indo contra o espiritismo, ele não está negando e não quer, ele não quer naquela postura, não quero nem falar sobre isso, como a gente vai ver com o padre depois. O cético aqui, ele mostra interesse nesse diálogo que ele está tendo com Allan Kardec, mas ele, por ser um cético, ele começa a questionar o Allan Kardec sobre a validade, ao nome, por que ele criou outro nome. Então, Allan Kardec vai explicando para ele sobre isso. Até porque, né, Allan Kardec fala, se a gente não tiver os termos, né, um nome próprios ali e muito bem claros, não tem como a gente avançar no conhecimento. Primeiro, não tem como dar a base, não tem como validar essa base. E depois eu não posso avançar, eu não posso colocar ela nem em discussão com outros saberes. Tá certo? Então, por isso que Allan Kardec começa falando, olha, por isso que eu criei o termo espiritismo e não utilizei do termo de espiritualismo, que já era, vamos colocar assim, que já estava, já era um termo criado, não foi um termo que Allan Kardec criou. Né? O termo já era estudado por outros autores também. Então, o cético, né, começa a falar para nós sobre essa questão que já tinha, né, já tem termos que vai falar sobre fenômenos espíritas, né, já tem ciências que vão, já tem conhecimentos e formas de conhecimento que já estão trabalhando, que já trabalha com o mundo espiritual, digamos assim, que já está investigando, que já fala sobre a alma, porém, não. Aí, como Allan Kardec vai, né, ele vai contra-argumentar e falar para o cético,
Sim, mas não como ciência, não com essa validade. Uma coisa é nós termos um conhecimento abrangente chamado espiritualismo. Outra coisa é a gente ter uma ciência do espírito. Aí sim, o espiritismo. Então, há uma diferença. Porém, né, ele vai falar, podemos, né, colocar o espiritismo numa discussão, obviamente, espiritualista. É como se o espiritismo estivesse dentro desse mesmo contexto maior, porém, ele, por ter um paradigma próprio, porém, por ele ser uma ciência própria, ele se diferencia. Então, o Allan Kardec começa a explicar, né? Isso aqui só de uma forma geral, a gente já vai aprofundar cada termo aqui que o Allan Kardec colocou, e ele vai falar assim, bom, né, eu tive que criar outros termos, e os termos criados que a gente abraçou, que a gente pegou, a gente teve que dar uma nova roupagem, ou seja, então ele vestiu alguns conceitos com a roupinha espírita, vamos colocar assim. Ele deu novos conceitos a termos que já existiam, mas ele apenas reformulou. Olha, eu vou usar a palavra alma, por exemplo, vamos dar este conceito. Vamos dar essa ideia, ou seja, então ele ressignificou. Então nós temos termos novos criados e temos novos significados para palavras ou para ideias que já estavam concebidas, já estavam em discussão ou em vivência ali do fenômeno muito antes do Allan Kardec existir, né? Ou seja, quando eu falo Allan Kardec, não me refiro só ao professor Rivaio, tá? Vamos falar aqui de todo o espiritismo, o projeto dos espíritos aqui. Então ele começa, né, a implantar essa ideia, a ensinar o cético por este viés. Outro ponto que ele fala, né, que é o, vamos colocar aqui, seria a mosca na sopa de Allan Kardec, né, que seriam os opositores, que o cético começa a falar assim, olha, justamente porque tem essa, né, tá tudo muito no início, o espiritismo é muito novo, ainda não temos as obras fundamentais ainda estão sendo escritas, ainda falta muita coisa a ser posta, né, e isso dá espaço para esses opositores fazerem a festa, porque tem fragilidade conceitual, estrutural. E o Allan Kardec começa a falar assim, olha, né, nós temos que diferenciar esses opositores, esses críticos, em dois grandes grupos. O primeiro grupo é aquele que a gente vai levar a sério, ou seja, aquele opositor que realmente já estudou todo, ou seja, que perseguiu tudo aquilo que nós estamos vendo e evidenciando, e está elaborando críticas certas, que pode até ajudar a ciência espírita a evoluir, né? Ou seja, esses que têm conhecimento de causa. Agora, aqueles que não têm e que apenas vêm com zombarias, vêm com deboches, esses a gente vai desconsiderar os seus discursos, né? Então, Allan Kardec fala que tem coisas diferentes. E como que a gente identifica que aquele opositor ele tem um conhecimento de causa, ele estudou? Pela própria linguagem que ele utiliza, pelo aquilo que ele fala, né? A gente pode perceber quando a pessoa começa a falar algum conceito espírita do qual a gente tem um domínio, a gente percebe se a gente percebe se a gente pode validar aquilo que ela está falando e aquilo que ela não está falando, que é o que a gente escuta muito no centro espírita. Nossa, eu vi uma palestra que o expositor ali, ele falou coisas que feriram a doutrina, não é o termo que a gente usa, antidoutrinárias. Então a gente consegue, porque a gente tem esse conhecimento prévio, a gente consegue avaliar. A mesma postura com os opositores de Allan Kardec ao cético. Então, temos que diferenciar como que ele está se comportando, qual é o discurso que ele traz. Será que será que ele não conhece realmente as leis que regem ali os fenômenos espíritas, os princípios que dali que dali foram tirados e nasceram desses fenômenos? Será que ele não conhece? Ou será que ele veio ou ele nem quer conhecer? Para aqueles que nem querem entrar num debate e vir só com deboche, só para poder desqualificar o trabalho, esses a gente
né, faz o que? A gente desconsidera. Então, assim, né, ou seja, a gente não vai vir com essa postura dogmática de querer convencer a qualquer custo. Não, aquele que quer conhecer o Espiritismo e aquele que quer debater sobre é bem-vindo. Porém, tem que debater com conhecimento de causa. E aí, alguém já pensou sobre se há uma diferença entre Espiritismo e doutrina espírita? Ou seja, muitas vezes a gente usa como sinônimo, né? Para não ficar repetindo as palavras, mas de forma tecnológica, será que existe diferença? O que vocês acham? Quem gostaria de falar? Ninguém pensou? Outro passo aqui que nós podemos, né, tirar desse diálogo que o Allan Kardec tem com o cético, ele vai falar assim, olha, o Espiritismo não inventou os fenômenos, né, apenas observou aquilo que já estava posto. Fenômenos, por exemplo, qualquer a gente estuda, né, lá quando a gente se matricula no EJA, né, que o professor ali, o instrutor da Casa Espírita está falando sobre as irmãs Fox, e outros fenômenos, né, as mesas girantes, são todos fenômenos que que vão colocar assim, que está na história do Espiritismo, mas eles não estão ali, vamos colocar assim, eles não têm a ver de forma indireta, aliás, de forma direta, perdão, com o nascimento do Espiritismo. Allan Kardec conseguiu analisar esses fenômenos, identificou ali, porque ele já tinha uma definição do que é esse fenômeno mediúnico, que é a manifestação de um ser, né, metafísico, de um ser inteligente, de um ser capaz de poder se comunicar com o mundo da matéria, que poderia produzir esses vários fenômenos que o Espiritismo dá uma explicação racional para isso e lógica para isso. Mas isso não quer dizer que pertença somente à história do Espiritismo, porque outras ciências ou outras formas de conhecimento também analisaram esses fenômenos e deram outra visão, deram uma outra ideia. Então, os próprios fenômenos espíritas, ou seja, aquilo que é analisado por essa ciência, já podemos, né, já traz uma validade ao que o Allan Kardec está falando, a ciência espírita. Então, o Allan Kardec não tirou isso da cabeça dele. Ele vai dizer o cético, não vem da cabeça dele. E muito menos da cabeça dos espíritos que estavam ali compondo o espiritismo com ele. Eles apenas souberam observar através de uma lente científica, através de argumentos filosóficos. Então, é por isso que a gente pode dizer que há uma racionalidade ali empregada. Por isso que é um saber filosófico e também um saber, quando, né, além dessa razão, o Allan Kardec conseguiu ali colocar uma metodologia de trabalho e de estudo. Pronto, quando ele começa a colocar isso, compor isso, já podemos aí falar, bom, aqui há um início de uma nova ciência, né? Ou seja, eu tenho o termo certo, eu tenho o meu objeto de estudo, que é o espírito, e eu tenho fenômenos que eu vou observar, que são os fenômenos espíritas. Então, quando eu tenho vamos colocar assim, esse quadro, eu posso já apresentar o espiritismo como ciência, que é o que ele está trazendo, né, está colocando ao cético. Apesar do cético não acreditar, ter aquela postura, né, ele está ali a postura certa do personagem dele, que é começar a falar assim, olha, mas será que podemos fazer uma ciência que não seja uma ciência materialista? Né, seria uma ciência que ligado ao quê? A metafísica. Seria uma ciência ligado, né, ao que Allan Kardec colocou ali, né, se quiser chamar, não na obra, mas ele colocou isso no texto, na introdução do livro dos Espíritos, né? Ele fala assim, quer chamar o espiritismo de espiritualismo? Pelo menos chama de espiritualismo científico. Então, quando ele, né, o cético fala assim, será que dá para fazer ciência do espírito? Como assim, Kardec? Como que eu vou fazer isso?
Porque o modelo, até então, que nós temos de ciência, são ciências que vão observar o quê? A matéria. Mas o Allan Kardec vai colocar, mas espera aí, eu posso extrair provas científicas. A própria ciência espírita pode nos dar, esses fenômenos espíritas, eles são observáveis. Eles acontecem. Ah, mas como que então eles acontecem? Né? Vamos colocar aqui, brincar com a linguagem do cético. Como que esse espírito consegue atuar através, como que ele consegue atuar no mundo da matéria? Por isso que o Allan Kardec vai colocar, bom, por isso que a gente precisa de estudo prévio, por isso que a gente precisa de termos para poder explicar, por exemplo, como que o espírito pode provocar esses fenômenos espíritas. Aí eu vou precisar de uma definição do que é médium, entende? Então, por isso que o Allan Kardec foi explicando para ele, né, que através de uma experiência eu posso tirar vários conceitos, vários termos, e assim construir, através da minha razão e de um método de trabalho, eu vou construir uma ciência e eu vou construir uma filosofia. Então, foi isso que ele está aqui mostrando nessa primeira instância aqui do diálogo. E qual foi a postura do cético aqui? Né? Agora a gente já tentando ler, né, nas entrelinhas aqui, tentar tirar um contexto aqui sobre a postura do cético, né? O Allan Kardec, né, a gente pode fazer uma leitura assim, ele não colocou o cético aqui como personagem à toa. A gente pode até observar que o cético ele não está negando discutir com o Allan Kardec, pelo contrário, o diálogo é até grande. Ele está falando com o Allan Kardec, ele se mostra interessado àquele debate, àquele papo, só que ele vai ter, como ele está representando ali um personagem, ele vai ter que mostrar, né, realmente o que os céticos perante o conhecimento, não só perante a ciência espírita, mas perante qualquer fonte de conhecimento, eles vão ter. E quando a gente busca isso no sentido filosófico, a gente vai ver, lembra quando nós estávamos falando sobre epistemologia espírita? Né, o que seria a epistemologia? Seria a busca, né, do conhecimento, é o estudo de algum conhecimento. Quando eu estou falando de ciência, né, e quando eu estou falando de ciência, a ciência tem ali o seu arcabouço epistemológico, ela apresenta ao mundo essa ciência, tá certo? Só um minutinho que tem gente mandando mensagem falando que não está conseguindo, que não está sendo aprovado. Às vezes, isso porque tá para aprovar para todo mundo, mas às vezes o sistema... Pronto, acho que agora foi. Deixa eu voltar aqui para os slides. É a ciência, né, que vai estudar como que a gente conhece, através de qual instrumento e como que construímos esse conhecimento. Então, por isso que a epistemologia é um ramo da filosofia que vai estudar isso e vai servir base para muitos outros conhecimentos filosóficos e científicos. E podemos falar que nós temos uma epistemologia espírita também. Então, nós temos aqui, e dentro desse ramo, né, dessa grande ciência, nós vamos ter duas posturas ao longo do conhecimento humano. Eu tenho céticos, né, como o nosso personagem. O cético, a princípio, tem vários níveis, né, a gente pode aprofundar essa discussão e ter uma aula só sobre isso. Mas de forma bem geral, eu vou ter aqueles céticos que vão falar assim, olha, não é possível produzir o conhecimento. Tudo que nós temos aqui não basta de algo que é uma ilusão da nossa razão ou da nossa percepção empírica e que a gente não pode se chegar à verdade. Então, não é possível. Então ele nega qualquer forma de ciência. Não é só ciência espírita. Ele nega qualquer forma de ciência. Esse é um cético absoluto. Ele vai ao extremo, ele fala, olha, não é o cético que o Allan Kardec apresenta aqui, mas só para a gente entender. É aquele cético que vai falar assim, não tem como. E vai ter aquele cético materialista que ele vai falar assim, olha, podemos até validar algum conhecimento, podemos até extrair um conhecimento, mas esse conhecimento eu preciso de provas robustas, eu preciso de coisas concretas que vão realmente provar que isto é verdade.
Então, o cético, ele vai questionar isso. Por isso que ele fala o tempo todo com Allan Kardec, tá, mas cadê, quais são os fenômenos que você chama de fenômenos espíritas? Como que você, por quais métodos de trabalho, de observação você utilizou para poder extrair esses conceitos, esses princípios, essas premissas, né? Então ele vai questionar tudo. Então ele vai trazer para nós essa postura de desconfiança. Ele vai desconfiar, sim, do médium. Ele vai desconfiar, assim, de tudo que for produzido ali, por exemplo, na mesa mediúnica ou no fenômeno espírita qualquer. Então ele tem essa postura. E quando ele tem essa postura, né, o Allan Kardec vai dizer, isso é até bom, porque isso dá o quê? Nos leva a refletir. Então, os céticos, eles são importantes, eles podem ser aqui essa, como eu brinquei, né, a sopa na mosca, a mosca na sopa, perdão, mas eles servem para poder levar a gente à reflexão, instigar a gente. Né? Então, Allan Kardec teve que pensar, peraí, realmente, qual foi o método que eu utilizei aqui? Né? Como que eu criei isso? Como que eu estabeleci? Como que eu organizei isso tudo? Né? Então, ele vai ter essa postura porque ele nos provoca essas questões. O importante é a gente ter resposta, né? O importante é a gente saber o que a gente vai responder ao cético para poder contra-argumentar, mas o papel aqui é extremamente fundamental, né? E ao longo da nossa jornada agora enquanto espíritas, quantos céticos a gente não encontra? Até mesmo na casa espírita. Até mesmo nos grupos espíritas nós encontramos céticos. Entre os alunos que ainda não se convenceram, né? A gente nem está falando da discussão moral, isso ia se prolongar muito, mas o próprio fenômeno espírita. Por que muitas vezes, né, nós temos aqui instrutores de cursos, né, por exemplo, eles podem dizer, por que muitas vezes os alunos não conseguem desenvolver ou destravar a sua, vamos colocar assim, essa potência mediúnica, a atividade mediúnica? Por que será que isso acontece muitas vezes? Com relação aqui ao cético, fazendo esse link. Já pensaram sobre isso? Me gostaria de falar? Porque muitas vezes o aluno ali, ou a gente, vamos se colocar também como aluno, muitas vezes a gente se mostra de uma forma cética, mesmo inconsciente, e isso faz com que eu rejeite tudo aquilo. Então, quando eu não aceito, né, ou eu não estou aberta, até de forma inconsciente, a esse diálogo aqui, muitas vezes eu posso travar. Pode falar, Patrícia. Está comigo. Isso. Bem, então, em relação a isso também, né, muitas vezes eu observo que é o medo, sabe, Carol? Porque, claro, que é o estudo, é o conhecimento que vai dissipando o medo, né? Mas muitas vezes, assim, o aluno, principalmente agora, né, e até eu e o Alexandre estamos trabalhando com o Mediúnico 1, muitas vezes ele chega ali, a gente percebe que já há indícios da habilidade mediúnica começando a ser aflorada, mas há muitas travas, como se houvesse ainda um certo preconceito, ou muitas vezes crenças equivocadas a respeito, porque já ouviu falar, né? Então, eu acredito que é importante nós estarmos, assim, enquanto instrutores, enquanto os, né, que trabalham já na casa espírita, de certa forma, são orientadores dos que estão chegando novos para conhecer a doutrina, para que essa questão desse intercâmbio, esse diálogo com o plano espiritual, seja visto da forma mais natural possível, né? Desmistificando muitas coisas, porque muitas vezes o fenômeno, a comunicação mediúnica, ela é algo mais simples do que muitas vezes se complexifica, né? Ou coloca-se um mistério tão grande, ou tudo é perigoso, tudo é um medo. Então, coisas que muitas vezes eles vêm com essa ideia e que acabam ali, esse medo
travando, né? Então, a importância de estar trazendo sempre o conhecimento, muitas vezes mesmo a gente estando ainda no início do estudo, mas tem ali alunos que já estão vivenciando manifestações mediúnicas, né? Então, acolher essas falas, acolher esses relatos, né? Sem preconceito, e ir deixando claro que eles estão no lugar certo, porque ali, através do estudo, eles vão encontrar segurança, né? E que eles se sintam à vontade para se expressar, para contar suas experiências, e que a gente possa também saber, porque, lógico que a gente precisa ter um planejamento, a gente precisa seguir um conteúdo programático, né? Mas nós não podemos ter um planejamento engessado, né, que não possa dar abertura ao acolhimento de uma Com vivência certeza. de um aluno, né? Então, eu acredito que é o conhecimento mesmo, o estudo, que vai dando segurança para que eles se sentindo nesse local seguro, bem orientado, é que a habilidade mediúnica vai se desenvolvendo sem medo, né? Exatamente. É isso mesmo. Porque ele está nessa postura até de forma inconsciente, ele está nessa postura de do cético, que ainda muitas vezes está questionando as bases, e agora, só que muitas vezes pode ser até uma falha dele, no sentido que ele não estudou, vamos colocar assim, não fez a sua lição de casa, mas também 2 anos, né, até chegar no nosso ali, no estudo prático ali, são 2 anos ali, estudar 2 anos todas as obras fundamentais é impossível, né? Você leva um tempo aí até para a gente poder o quê? Vamos colocar assim, uma coisa é eu ler, outra coisa é eu aprender esses conceitos, né? Eu conseguir fazer um estudo mais que faça sentido, vamos colocar assim, para esse aluno e lhe dê a segurança. Por isso, realmente, né, tem o instrutor ali, ele está nessa função também de dar essa segurança, inclusive conceitual, né? Então, e agora, quando, né, e a gente precisa contra-argumentar com eles, por isso que o instrutor precisa estar ali, né, também fazer sua lição de casa e estudar, né, e não fazer uma salada conceitual, que isso só atrapalha, né, ali o aluno. Bom, isso é só um exemplo, mas a gente pode encontrar céticos na nossa família, podemos encontrar céticos no nosso ambiente de trabalho, quando vem já argumentar, mas espera aí, isso não é ciência. Não tem uma, né, parece que o Allan Kardec, ele, o que o Allan Kardec chama de ciência, né? Aí a gente tem que fazer exatamente mais ou menos como o Allan Kardec falou assim, olha, vamos primeiro, né, ver o que é ciência, depois o que é ciência espírita. Então, só que a gente tem que aprender como a gente vai articular isso tudo, né? E mostrando, né, a gente pode perceber, o Allan Kardec aqui não está mostrando de uma forma dogmática, ele está aqui instruindo, tentando levar um conhecimento lógico, mostrando como que ele conseguiu ler de forma racional os fenômenos espíritas, ou melhor dizendo, os fenômenos mediúnicos, como foi a interpretação que ele deu, de uma forma lógica e racional, porque o tempo todo o cético estava o quê? Questionando a base, né? Questionando a metodologia, o método de trabalho, né? Mas cadê a lógica disso? Cadê os experimentos, né? Para a gente poder validar isso tudo como ciência. Então, Allan Kardec precisou fazer todo esse apanhado e mostrar para o cético para ver se a gente consegue convencer através da razão, levar à luz da razão, né? Ou seja, realmente sob a luz do espiritismo, ou seja, ele está tentando levar esse cético a este caminho. Agora, se o cético se tornou, vamos colocar assim, se vai se tornar espírita ou não, isso é uma decisão totalmente do cético, né? Mas a preocupação dele aqui é mostrar, não, é uma ciência. É uma ciência, porque nós somos objeto de estudo, porque nós somos um método de trabalho, temos um discurso racional, né? Há experimentos, há material de trabalho, né? Então ele foi mostrando tudo isso ao cético. E nesse sentido, de forma epistemológica, né, para a gente poder fechar só esse termo também, epistemologia, nesse sentido, o Allan Kardec é um dogmático. No sentido filosófico, tá, pessoal? Não no religioso do termo, como a gente tem usado até agora. Porque
quando eu estou falando que um pensador, que uma pessoa, tá? Ele tem uma postura, uma postura dogmática perante um conhecimento, quer dizer que ele acredita que é possível fazer ciência. É possível, lembra que o cético fala, não é possível a gente extrair nenhum conhecimento, nem através da minha razão, nem através da minha experiência. E esse é o cético absoluto, né? Agora, o dogmático vai falar assim, não, é possível sim, peraí, não é possível. Nós temos vários instrumentos que a nossa razão nos coloca, e a gente faz conhecimento, senão a gente não vai fazer ciência, senão a gente não vai produzir nenhum tipo de conhecimento, não. A gente consegue fazer o conhecimento sim. Para esses que falam sim, é possível produzir o conhecimento, a filosofia vai chamar de dogmáticos. No sentido filosófico, por isso que eu falei do termo, no sentido filosófico, não é o mesmo dogmático a palavra que nós estávamos, né, já que a gente está falando sobre conceitos, então, esse aqui é um conceito diferente, tá? Mesma palavrinha, só que um conceito diferente, tá? Então, para a gente não fazer essa mistura, então aqui no caso, né, o Allan Kardec está dialogando ali, ele está assumindo o personagem ali de um dogmático, conversando com o cético, e isso é uma discussão que varreu o mundo inteiro, os séculos, né, vamos colocar assim, no âmbito filosófico. Sempre tivemos céticos e os dogmáticos falando, né, um contra-argumentando o outro através dos debates. Não pode fazer conhecimento, não pode fazer conhecimento. E o Allan Kardec ainda podemos colocar aqui, criar uma palavra, ele é um dogmático ainda espiritual, porque ele vai falar assim, não, vamos fazer ciência e ainda uma ciência do mundo espiritual. Olha que interessante, né? Ele ainda jogou isso no colo do cético, né? E por isso que o cético ele fica meio, né? A gente pode, se a gente for desenhar na nossa cabeça a postura dele, né? Ele fica até meio assustado, assim, né? Ele está tentando entender o que está na cabeça de Allan Kardec, né? Mais ou menos o que a gente está tentando fazer até hoje, né? Entender a cabeça do Kardec. Então, por isso que o cético aqui, né, voltando nessa postura, vai se mostrar como aquele que vai sempre questionar a validade de tudo, principalmente dos métodos da ciência. E no caso aqui, vai questionar Allan Kardec sobre os métodos da ciência aplicado à análise dos fenômenos sobrenaturais ou espirituais. Né? Então, apesar do Allan Kardec não gostar do termo, né, sobrenatural, só para a gente entender que se refere a algo que não está na matéria. Então, nós não estamos falando de uma ciência da matéria, nós estamos falando de uma ciência do espírito. Então, por isso que o Allan Kardec fica o tempo todo contra-argumentando e mostrando, não, primeiro, é possível fazer ciência, tem validade, e ainda estamos fazendo ciência do espírito. E podemos colocar aqui que o cético ele está representando, está como um oponente aqui de uma forma educada, né? Ele não está zombando, ele não está humilhando nada, ele está com uma forma séria. A gente pode ver que ele traz esse rigor científico e filosófico, ele está ali representando bem o que a gente acabou de aprender aqui enquanto sistema epistemológico, né? Ele está representando esse cético, o cético está representando bem o seu papel de cético, e, ao mesmo tempo, né, ele está dando abertura para Allan Kardec e conversando, e falando, e explicando para ele como um dogmático espírita, né, como aquele que vai realmente passar, não, é possível, sim, produzir o conhecimento, é possível, sim, a gente fazer ciência. Gente, alguma questão, alguma pergunta até aqui? Observação? Quem gostaria de falar? E os aspectos filosóficos, né? Falamos da postura do cético, né? Já desenhamos aqui os nossos personagens, o cético de Kardec, e de uma forma geral, né? Depois a gente vai adentrar algumas perguntas para a gente entender realmente a parte do texto, o que eles estão trazendo como discussão aqui. Então, eu tentei fazer essa divisão de estudo para a gente poder compreender bem, né? Porque assim, a gente faz aquela, né, em casa a gente lê, né? Aqui a gente discute, aqui a gente debate junto.
A gente vê quanta coisa que a gente pode extrair somente um pedaço ali da obra. Então, podemos, de uma forma bem geral, falar que sim, esse texto, esse diálogo que o Allan Kardec tem com o cético, ele vai levantar algumas questões filosóficas, sim, já existentes, né? Por isso que o conhecimento, por isso que o Herculano Pires, né, falava, não, olha, o Allan Kardec conseguiu, aí ele está falando realmente do professor Rivaio, tá? Não está falando ele está falando, apresentando, né, pra gente, assim, olha o quanto ele era genial. Ele conseguiu ler vamos colocar assim, todo o conhecimento até o século dele, que foi um século, né, que estava ali culminando com muitos conhecimentos que já tinham, desde o mundo grego até Allan Kardec. Olha quanta coisa, quantos debates filosóficos e científicos, olha quanta coisa que Allan Kardec tinha que pensar, né? Infelizmente, sempre que nasce depois, a gente tem uma tradição, vai ficando mais pesado, né? Para a gente ler e reler tudo. E isso também o Allan Kardec deu conta do recado. Então ele conseguiu, como diz o Herculano Pires, que logo a gente vai citar Herculano Pires, a gente vai trazer ele para o nosso estudo de hoje também, ele conseguiu o quê? Sintetizar, ou seja, ele leu tudo e pegou aquilo que seria importante para poder criar o espiritismo. E ele não pegou assim, eu gosto disso, eu vou pegar isso de Platão, vou pegar isso de Sócrates, vou pegar isso de Kant, vou pegar isso aqui de fulano de tal, né? Vou pegar isso aqui, um pouco esses termos aqui que a ciência está utilizando, da física, da química. Não. Ele dialogou com esses pensamentos. Tá certo? Ele dialogou, e foi assim que, através do diálogo, do conhecimento espírita com as outras ciências, que ele foi validando tudo aquilo que ele estava colocando, que ele colocou nas obras fundamentais. Então, só que aí, né, basta a gente tem que extrair disso, né? A gente tem que ler também o que o Allan Kardec lê, para a gente poder extrair o tempo todo. Se ele fosse fazer nota de rodapé e explicando tudo, acho que as obras fundamentais não teriam acabado até hoje, né, de serem escritas. Então, a gente que tem que correr atrás aqui para a gente poder entender. Olha ali a palavrinha, né, que eu coloquei, epistemologia, qual é o aspecto, né? O Allan Kardec vai falar de uma produção de conhecimento, sim, e da importância de termos uma base experimental e racional. Método dedutivo e método indutivo, que ele pegou do modelo de ciência da época, né? Então, por isso que a gente não pode dizer que o Allan Kardec, e muitas vezes a gente escuta, o Allan Kardec pegou ele pegou meu Deus do céu, o positivismo, né? Que o Allan Kardec pegou do positivismo e assim ele aplicou a mediunidade. Não é bem assim, né? Porque ele conseguiu casar com o método indutivo também, ou seja, a razão e o empirismo. Tá? Então, ele conseguiu ler muito bem essas duas grandes instâncias de produção de conhecimento. Conhecimentos que eu vou ter através da razão e conhecimentos que eu vou ter através da experiência. Né? Ou seja, então, muitos das ideias e princípios espíritas que nós temos aqui, a gente não conseguiu através da mediunidade. A gente conseguiu através da nossa razão. Por exemplo, a pergunta: o que é Deus? É possível fazer ciência de Deus? Não é possível. Como que eu vou fazer ciência sobre Deus? Não é possível. Mas como que eu consigo chegar na ideia que ele é a causa primária? Através do quê? Dos princípios que eu vou trabalhar com a razão. O que o Allan Kardec falou? Só extrair das vossas ciências o grande axioma, que toda causa tem um efeito inteligente. Então, se eu for pegar a causa da causa, vou chegar na causa primeira, ou primária, que é Deus. Vou chamar de Deus. Então, esse raciocínio que eu acabei de fazer aqui é método indutivo. Ou seja, mas tem uma base, não pode não ter uma base experimental, mas é racional. Então, pronto. Então, vamos colocar esse método aqui para a gente construir o espiritismo. Ou seja, a primeira pergunta, o que é Deus? A primeira pergunta já foi extraída através do quê? Do
do método indutivo. A questão dos espíritos, tá, virem através de comunicação e comentar e trazer essas questões sobre Deus e sobre os atributos de Deus, é a forma de extração daquele conteúdo. A gente obteve essa comunicação que fala sobre Deus, que fala sobre os seus atributos, enfim, mas através da via, né, da via mediúnica, mas não quer dizer que eu consegui experimentar Deus. Entende a diferença? Isso não quer dizer que eu fiz ciência sobre Deus, não. Eu usei a via mediúnica, que também é o meu objeto de estudo, mas eu não extraí o conhecimento, eu não fiz ciência de Deus. Pela minha razão, pelos axiomas já estabelecidos, eu consegui chegar na ideia, e que outros autores também tinham falado, por isso esse poder de síntese que o Herculano Pires fala de Kardec, eu consegui o quê? Não, eu consegui chegar na causa primeira, ou primária, que é Deus. Então, sim. Então, apesar do diálogo, né, não falar sobre esses exemplos, esse que a gente está colocando aqui no nosso estudo, o diálogo, ele vai dar essa ideia para a gente, ele vai preparar a nossa mente e o nosso espírito para que a gente possa entender, nossa, olha aqui, tem epistemologia aqui, eles estão falando de como é possível conhecer. Quando eu estou falando de produção de conhecimento, sempre liga essa palavra, epistemologia. E também outro aspecto aqui, que eu posso extrair, que a gente vai chamar de ontologia. Né? Então, quando Allan Kardec está falando sobre a ação do espírito, o que é o espírito, o que é esse princípio inteligente, ele está buscando, né, vamos colocar assim, a essência desse ser espiritual. Né? Por isso que quando ele está logo nas primeiras questões, ali, 22, 23, 24, do livro dos Espíritos, quando ele pergunta o que é o Espírito, ele quer saber a essência, a ontologia do ser. O que é, né? O que é, ele não está perguntando quem pode ser ou quem é, ele está perguntando o que é, ou seja, me dá a essência do que é feito, né? E os espíritos falam ao Allan Kardec, o que eles respondem ali ao Allan Kardec, né? E o Allan Kardec colocou para nós assim, nessa forma de pergunta e resposta, que é o princípio inteligente da criação. Então, ele deu ali para a gente já um dos conceitos chaves do nosso objeto de estudo. Olha, o nosso objeto de estudo é o princípio inteligente e é o espírito. Então, o que ele colocou? Então, o que ele está colocando aqui para nós? O que é? Ele está definindo, ele está dando um conceito. Então, agora, como esse espírito se manifesta, se ele vai ganhar outros nomes, isso é uma outra questão. Mas o espiritismo o tempo todo está, justamente por ter o espírito como seu objeto de estudo, ele está também fazendo aqui, mostrando o que é essa existência, o que é esse existir do espírito. Ele existe em duas dimensões, espiritual e material, então ele vai, logicamente, ele vai desdobrar isso, né, esse conhecimento. Então, quando ele está falando, quando ele apresenta um espírito o tempo todo aqui, ele está fazendo ontologia. E a postura ética, né, que nós temos que ter com tudo isso, né, com todo esse conhecimento, quando ele está falando sobre temos que ter uma postura séria, que o estudo é sério, que os adeptos, como que tem que ser a nossa postura diante dos fenômenos espíritas, como a gente tem que se comportar, né? Tudo isso eu vou extrair um modo de comportamento. Então, eu posso falar que há uma conduta ética e humana ali que a gente pode tentar extrair também, que ele está passando ali para o cético, né? E até a postura que os dois, né, o cético e o dogmático Kardec, né, estão colocando, com a forma como eles estão falando, a gente pode ver que é um diálogo saudável, é um diálogo que ensina, né? Então, o Allan Kardec já está mostrando para a gente o que, olha, adeptos, olha a postura que a gente tem que ter quando a gente for dialogar com qualquer um que seja, inclusive com os céticos.
que podem ser, né, a mosca ali na sopa, mas a gente tem que sempre tratar com muito respeito. A gente, né, tem que ter esse conhecimento de causa, mas eu preciso sempre passar isso de uma forma muito, muito serena, né, sem exaltar. Então dá para a gente trazer essa postura aqui e admirar a postura que o Allan Kardec aqui se mostrou, né, e está nos servindo aqui como um modelo. Outro aspecto, né, mais ou menos casado ali com a própria ontologia, quando o Allan Kardec está falando ao cético, olha, há um espírito que pode atuar na matéria, que provoca os fenômenos espíritas ou fenômenos mediúnicos, ele está mostrando para nós que esse espírito parece que vive em duas dimensões ao mesmo tempo. Se ele pode atuar na matéria, ele está vivendo naquele momento aqui conosco, né? Nós que estamos encarnados ainda na matéria. Então, mostra que esse ser, ora está na matéria, ora está no mundo espírita ou mundo espiritual. Quando ele coloca isso, né, quando ele está falando, a gente pode extrair aqui que ele está falando dos modos de existência desse ser espiritual, desse ser inteligente ou do espírito, o que ele está falando aqui? Né, o que a gente pode extrair aqui? Que ele está já mostrando ao cético e a nós que esse ser não é só um conceito, ele tem existência. Quando ele está atuando na matéria, seja a matéria bruta, essa matéria do mundo físico, seja a matéria do mundo espiritual, ele está existindo também. Então, por isso que uma das grandes um dos grandes termos aqui, até coloquei o Herculano Pires, também trouxe de novo aqui para o nosso debate, né, quando o Herculano Pires vai trazer para nós o conceito de interexistência. Ou seja, é esse ser que vai se individualizando, né, ao longo das várias vidas, das várias reencarnações e vivências nesses dois mundos, e ele pertence a esses dois mundos durante muitas existências. E assim ele vai existindo, né, das várias formas, né? Por isso que o Herculano Pires vai falar assim, há uma diferença entre individualidade e individualização, né? Ou seja, para que esse ser, né, ele seja um indivíduo, como a gente conhece, né, ou seja, o espírito, vamos colocar assim, humano, né, ele passou por um processo de individualização da alma. Né? E tudo isso pertence a esse conceito maior que é de interexistência. Mas esse conhecimento aqui é só para a gente ver, né, já é uma evolução do pensamento de Kardec, mas só para a gente ver que o Kardec já iniciou isso. Ele já, quando ele fala para nós, olha, e para o cético, os espíritos se manifestam, e a gente pode fazer ciência disso, ele está falando, olha, o espírito tem vida, não é só um conceito. Ele existe, ele tem vida e ele se manifesta através de outros conceitos que a gente vai ver, né? Mas ele existe através do fenômeno mediúnico, como colocar assim. Então ele toma forma e ele consegue estar nos dois planos ao mesmo tempo. E também quando ele vai falar sobre, né, quando a gente pode falar assim, o Allan Kardec também apresenta isso, quando a gente está falando sobre reencarnação, né, ou seja, esse ser interexistencial, quando ele sai de um mundo, vai para outro, né, para poder passar um tempo aqui, depois ele retorna, essa viagem que ele faz, né, ou seja, sempre quando eu estou falando, vou colocar assim, debatendo sobre isso, né, sobre como ele pode se comportar, como que ele se manifesta através de fenômenos mediúnicos, como que ele reencarna, como ele desencarna, tudo isso, né, são pequenos exemplos, que essa discussão é muito maior. Eu estou falando das formas de existência desse ser espiritual, das formas de como que ele pode existir. Não existe só uma existência, uma forma de existência, e nem uma existência só, né? As várias vidas e várias formas de existir do espírito.
E aí, pessoal? Alguma questão? Essas questões aqui é só para a gente ir provocando mesmo, né? E aprofundando. Porque se a gente pegar o livro e for ler, todo mundo já lê em casa, né? Então aqui é só para a gente ver quanta coisa, né? Isso porque a gente pegou só escolhi só um caminho, tá? Mas há vários caminhos para a gente poder interpretar esse diálogo aqui tão rico que ele teve com os céticos, né? E isso aqui nós já colocamos, né, qual é a postura, né, como Allan Kardec, ele contra-argumentou com o cético, como ele colocou as ideias, essa postura, né, nunca saindo do jeito racional e metodológico dele, e pedagógico, né, como grande pedagogo que o Allan Kardec era e né, a sua postura, né, de como que ele vai debater e apresentar as ideias sempre com rigor metodológico, né, ele está falando isso, olha, eu estou apresentando essa ideia, não é sempre como eu falo, né, quando a gente está falando do espiritismo, e qualquer outro conhecimento que a gente, vamos colocar assim, que a gente estuda, que a gente tem o compromisso de passar para o outro, a gente tem que saber, a gente tem que passar com um rigor, né, a gente não pode passar de qualquer jeito, seja através de uma conversa, de alguém que senta perto da gente, você pode explicar isso para mim, né, você que é espírita, explica isso para mim, ou se eu vou dar uma palestra, não importa onde, a minha postura diante de qualquer trabalho espírita ali na casa espírita, né, agora trazendo isso mais para uma instância mais prática, essa mesma postura aqui que nós temos que ter, né, eu tenho que não só pautar as minhas ações, né, logicamente dessa questão moral, mas eu tenho que apresentar um espiritismo com esse rigor, né? Eu não posso apresentar de qualquer jeito, porque senão eu vou estar fazendo qualquer coisa, menos isso que o Allan Kardec colocou para nós, né? Ou seja, ele tinha não só o conhecimento de causa, mas a forma como ele mostrou esse conhecimento ao cético, né? Então, quando eu vou falar, né, por exemplo, quando eu vou falar sobre qualquer assunto, eu tenho que saber do que eu estou falando, eu tenho que saber como que eu estou, né? Eu sou responsável também de como eu vou colocar o espiritismo na vida do outro. E é isso que o Allan Kardec está colocando aqui para nós, né? Essa postura aqui, a gente pode ler essa postura aqui dele, né? Olha não é só o carinho, mas olha a forma, o respeito, a seriedade, né, que Allan Kardec trata do fenômeno mediúnico, né? Será que todos nós espíritas tratamos assim, né? Lembrando que seriedade não quer dizer estar de cara feia, ser rígido, ser aquela postura, todo aquele trabalho com, né, o médium, o instrutor mediúnico, ele tem que ser sério, ele tem que dar bronca. Não é isso, isso é totalmente, isso sim é antidoutrinário também. Sério é uma coisa, agora tratar com seriedade aquele trabalho é você tratar com esse rigor, porque eu posso ser sério e falar um monte de coisa antidoutrinária. Aliás, eu posso estar com uma cara horrível ali, de brava, posso ser brava, e falar um monte de coisa nada a ver. Mas aqui não é a minha postura enquanto não é aquela postura, você tem que ser mais bravo ou não. Você tem que ser sério e passar de fato o que as obras fundamentais colocam e o que a discussão ao entorno daquele conceito, daquele assunto, ele foi se promovendo ao longo da história, né? A gente tem que ter esse compromisso. Fiz aqui algumas questões, aí sim, para adentrar mais no que o Allan Kardec conversou ali com o cético, e aí agora a gente vai trabalhar essas questões, essas perguntas, mas antes queria saber de vocês, aquela primeira pergunta inicial, existe diferença entre espiritismo e doutrina espírita? O que vocês acham? Eu acho que sim, Ana. É a Valéria que está falando? Porque às vezes, cada dos slides, eu não vejo todos vocês. Eu acho que a doutrina ela é mais voltada para o estudo,
para os conceitos, para os princípios, e o espiritismo é uma coisa mais abrangente. Mas o trabalho, a caridade, enfim, e a doutrina é mais o estudo mesmo. Certo. O que você acha, Juliana? Pode falar? Ana, eu não consigo falar agora, só consigo te escutar. Não tem problema. Deixa eu ver. Brenda, Acho que, como a Valéria falou, a doutrina voltada para essa parte do estudo, e o espiritismo, embora também seja o estudo, mas traz muito forte essa parte da ciência, assim, na minha percepção, pelo que eu tenho visto até então. Seria como se a doutrina fosse uma apresentação de como que o espiritismo pode ser aplicado. entendo. E você, Rogério, o que você pensa? Eu acho que espiritismo e doutrina espírita é a mesma coisa. São só Sinônimo. nomenclaturas diferentes, mas é a mesma coisa. E você, Sueli Bilac? Eu acho que é mais ou menos isso, é só uma forma da gente se expressar, né? A gente costuma dizer a doutrina, porque nós estamos dentro dela, nós estamos estudando, então a gente diz a doutrina espírita. E quem está de fora só fala espiritismo, não entende muito, não conhece, né? Não tem conhecimento. Sim. Eu entendo que, assim, é a mesma coisa, né? São duas Certo. palavras apenas. É só uma questão de conhecimento do que é o espiritismo. Tá certo. A Rosa, agora. Tá podendo falar? Carol, então. Eu dei uma pesquisada rapidinho, bem na hora que você perguntou no começo da aula. Aparentemente, não tem diferença. É só uma diferença de nomenclatura mesmo. Entendo. Então você não achou nenhum. Você pesquisou assim geral no Google, né? Deve ser possível, né? Geral. Certo. Coloquei espiritismo e doutrina espírita, tem diferença? Aham. E sempre ele falava que era a mesma coisa. Sim. Quem pensa diferente, todo mundo que falou aqui? Bom, também não tenho certeza, né? Mas eu acho que a doutrina espírita tem mais a ver com a revelação dos espíritos contido nas obras de Kardec. E o espiritismo já trata mais da natureza, do destino, da origem, né? Pega mais as palavras de Jesus, os princípios das leis de Deus. Eu penso assim, não sei também se está correto. Quem mais pensa diferente? Alguém pensa diferente? Não existe certo e errado, tá, pessoal? Não só aqui no nosso estudo, mas também na doutrina, tá? Dependendo de como eu estou lendo, dependendo do texto, dependendo do autor, eu posso usar realmente, né, como muitos falaram aqui, como sinônimo. Mas foi uma discussão, para quem é mais rígido nessa questão de termo, tá? Alguns autores, inclusive depois de Allan Kardec, a gente pode ver que Allan Kardec só usa a palavra espiritismo, tá? Ele não usa a expressão doutrina espírita ou doutrina dos espíritos,
Então, assim, são termos que, dependendo de como eu estou lendo, dependendo do contexto, eu posso ter interpretações diferentes. Mas autores como o próprio Herculano Pires, mas antes dele o Leon Denis traz essa discussão, tentando diferenciar, né, o que é o espiritismo da doutrina espírita, não enquanto, vamos colocar assim, não enquanto estrutura, porque na prática eu posso usar a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então, quando a gente pode, né, pegar o termo espiritismo, que foi criado pelo Allan Kardec, dado um conceito pelo Allan Kardec, né, a gente pode ver que ele teve uma evolução conceitual. Aqui, ele está trazendo, como ele deu muita ênfase, lembra que nós discutimos, muita ênfase aos aspectos científicos e filosóficos. Mas tinha ali, no contexto geral, a gente pôde extrair também um aspecto que é religioso. Então, ao longo, e outras obras de Kardec, ele já acrescenta a palavra religioso, né? Então, assim, até o Allan Kardec foi redefinindo esses conceitos. Então, se a gente for pesquisar, eu acho que pesquisa assim, geral no Google não vai ter, tá? Mas depois eu posso trazer e botar lá no nosso grupo algumas discussões desses autores iniciais, que inclusive tiveram vivência com Allan Kardec, colocando em suas obras, olha, gente, dá para a gente diferenciar um pouco. Então vamos chamar o espiritismo, vamos preservar, pelo rigor metodológico, né? Vamos preservar o conceito que o Allan Kardec colocou aqui para nós. É uma ciência, é uma filosofia, que esse conjunto de conhecimento que estão interligados um com o outro, que tem a ver, né, com a ciência do espírito, né? Então vamos deixar o espiritismo para essa parte mais, vamos colocar assim, conceitual, né? O que está se referindo às obras fundamentais. Agora, a doutrina espírita, vamos incluir a vivência. Vamos incluir vamos colocar assim, os centros de estudo, ou como a gente chama hoje, a casa espírita, é um conceito maior, né? E que também vai englobar, né, vai abraçar os outros autores. Pode falar, Valéria. Então, é o inverso do que eu estava pensando. Normalmente os autores trazem essa questão. O próprio Silvio Canuto de Abreu, né? Ele que trouxe para nós, né? Ele que trouxe, né, ele estudou o espiritismo, assim, uma das grandes cabeças do espírito que nós temos no Brasil. Ele que trouxe para nós, inclusive, a primeira obra, né, do livro dos Espíritos, aquela de 501 perguntas só, ele que traduziu para a nossa língua. Se não fosse o Silvino, perdão. Se não fosse Silvino, a gente não teria, né? E ele traz, né, já ali no prefácio, nos comentários ali, ele também faz essa discussão. Ó, gente, espiritismo e doutrina espírita. Normalmente, esses autores mais, vamos colocar assim, mais chatinhos, mais preocupados em seguir o que Allan Kardec tinha colocado, vamos colocar assim, mais certo, inclusive, eles queriam que a palavra espiritismo não se perdesse, o conceito, tá? Então, por isso que ele fala, quer chamar de doutrina dos espíritos, de doutrina, pode chamar, mas vamos levar junto o espiritismo, porque é o que valida a nossa ciência aqui, né? Então, vocês podem ver, né, quando vocês forem pesquisar, podem ver que alguns autores trazem essa abordagem. Mas eu posso usar como um sinônimo. Entende? Depende de como eu estou vendo, depende de como eu estou lendo. Né? Às vezes, numa palestra, o palestrante ali, o expositor, está usando os dois como sinônimo. Então, não é errado falar que os dois são sinônimos. Até porque está se referindo ao mesmo grupo conceitual, à mesma doutrina. Né? Quando eu vou falar do aspecto filosófico, né, eu posso falar que o espiritismo é uma doutrina filosófica que debate, ou que toca em tais e tais assuntos. Né, como eu falei aqui, os aspectos filosóficos da doutrina espírita, ou aspectos filosóficos do espiritismo, eu posso usar isso como sinônimo. Tá? Não estou ferindo essa questão.
Mas alguns autores gostam de trabalhar com essa diferença, fala, olha, vamos falar, e normalmente eles trazem isso por causa desse rigor epistemológico, né? Quando eu estou apresentando um conhecimento e eu vou usar termos diferentes, ou eu não posso confundir o leitor, ele vai falar, olha, quando eu falar de espiritismo, eu estou me referindo a isso, ao corpo teórico, às obras fundamentais. Quando eu estou falando da historicidade, das viagens de Allan Kardec, das comunicações mediúnicas, de toda essa vivência, aí sim eu vou colocar esse conceito maiorzão aí, que vai ser a doutrina espírita. Então, ele já vai falar como que ele quer ser interpretado, tá certo? Pode falar, Patrícia, levantou a mão? Sim, só complementando, se nós olharmos o termo espiritismo e formos analisar no sentido etimológico, ou seja, no sentido da origem da palavra, o sufixo ismo, ele significa doutrina, né? Sim. Ismo significa doutrina, ideologia, sistema, né? Comportamento. Então, se nós formos traduzir o significado da palavra no sentido etimológico, espiritismo significa doutrina dos espíritos, né? Isso, Então, exatamente. nesse Estudo sobre. sentido, Uhum. ismo, doutrina, espírito, doutrina do espírito. Então, nesse sentido, seria realmente sinônimo, né? Só complementando. Exatamente. Sim, por isso que depende, né? Depende como está apresentado, porque a palavra realmente não fere, não está errada, né? É mais utilizada como sinônimo, né? Aqui eu só quis trazer realmente como alguns autores gostam, né? Vamos colocar assim, né? Porque eu vou facilitar, só posso complicar, né? Então vamos trazer, né? Vamos tentar trabalhar mais com a palavra a palavra espiritismo, porque foi realmente a palavra que o Allan Kardec utilizou ali, que ele colocou para nós e trouxe o conceito. Mas o próprio Allan Kardec, né? O próprio Allan Kardec evoluiu com esse conceito, não mudou a palavra, né, mas ele foi evoluindo com a definição do conceito espírita. Pode falar, Rogério. Espiritismo é um tripé: ciência, filosofia e religião. Sim, ele traz vamos colocar esses três aspectos, né, como a gente fala, que estão interligados ali com o seu conceito. Mas até né, como eu estava falando, né, até como Allan Kardec escreveu, como ele definiu, ele foi desenhando esses aspectos ao longo das suas obras fundamentais. Né? Então, a gente pode ver que ele vai redefinindo o espiritismo, ele vai deixando mais claro, que é o que ele falou ali para o cético, né? Olha, isso, ainda temos um terreno a ser percorrido, a ser caminhado, né? Então, quando nós estamos no início de uma ciência, ela ainda está, vamos colocar assim, montando a sua própria definição, como ela se apresenta no mundo. E isso aconteceu com todas as ciências, né? Se a gente, por exemplo, a física não tem só um conceito. Lógico que tem algo que as interligam, né? Mas quantos paradigmas elas já lançaram ao mundo, né? Quantas formas de interpretar o mundo físico, aquilo que é real, quantos fenômenos diferentes ela já estudou. Então, a mesma coisa com o espiritismo, e Allan Kardec já pensava que isso poderia acontecer, né? Ele já pensava isso, então por isso ele falou para o cético, olha, calma, ele está nascendo ainda, essa ciência, ela vai se desenhando ao longo do tempo, e é comum essa confusão, como a gente colocou aqui, né? Né, eu penso isso, eu penso aquilo. É comum isso no início, né? De toda, vamos colocar assim, de toda forma, de todo sistema de conhecimento que está nascendo. Então, isso não é, o Allan Kardec vai colocar, né, ao cético, isso não é desculpa para poder invalidar o conhecimento.
né? Não vamos invalidar o espiritismo porque ele ainda ele passa por uma confusão em seus conceitos, né? Até entre os seus pares, por exemplo, né? Por exemplo, o Leon Denis coloca essa questão, o espiritismo é isso, né? Ele vai colocando, vai melhorando essa definição, mas isso não quer dizer ali que o Delany copiou e colou e aceita, entendeu? Ou seja, cada um vai dando uma interpretação sem ferir os princípios básicos, senão deixa de ser espiritismo, mas eles vão desenhando melhor isso. Isso é comum. Isso foi comum e é comum a toda base de qualquer ciência. É isso que o Allan Kardec vai colocar ao cético. Olha, é comum, tá? E isso vai acontecer, sim. Pode falar, Brenda, perdão. Ana, surgiu uma dúvida. É uma pergunta bem iniciante. Eu que estou iniciando, né? Nessa parte. Todos nós. E o termo kardecismo e espiritismo? Qual que é a sim, aí é uma discussão histórica, né? Porque, assim, não existe, aliás, depende do viés hoje, né, no nosso mundo, né? Depende como eu estou falando isso. Se eu for conversar com uma pessoa que estuda a história do espiritismo do Brasil, como que esse movimento, enquanto movimento espírita, como que a gente se expressa o espiritismo, né? Hoje a gente tem espíritas, né, inclusive eu estava até lendo sobre isso, né, que vai falar, gente, existe espiritismo já, não existe mais um espiritismo no Brasil, existe espiritismos. Tá? Então, assim, justamente por essa raiz histórica. Então, se eu estou falando com esse viés mais que envolve política e que envolve história, que envolve como a gente envolve a psicologia, enfim, isso tudo, eu posso, aí se eu for interpretar por esse caminho, eu posso falar que existe sim os espiritismos, né? E se a gente for pegar, né, e for voltar um pouquinho com a história, a gente vai ver que quando o espiritismo chegou aqui no Brasil, nós já tínhamos, né, práticas com o mundo espiritual através de outras religiões, né, principalmente aquelas ligadas ao africano, tá certo? Que aqui estavam. Então, para poder diferenciar, né, e pela história, o espiritismo chegou aqui, vou usar a linguagem da época, né, através dos homens brancos. Então, aquele conhecimento ficou fechado e só estava ali com aquela elite. E depois que isso foi, obviamente, colocado, ele foi espalhado, e a gente vai usar um personagem que é extremamente importante para isso, que é o Bezerra de Menezes. O Bezerra de Menezes nasceu em família riquíssima. O pai dele perdeu a fortuna depois, aí o Bezerra falou, bom, vou estudar medicina de qualquer jeito. Tá? Mas ele já tinha esse conhecimento, ele teve muita instrução. Né? Aí que é o que é só a gente ler, né, as nossas próprias, né, aí a gente nem precisa ler Allan Kardec, né, vai ler Sérgio Buarque de Holanda, vai ler tudo para ver como é o nosso Brasil. Então, aqui se manifestou assim. Então, para poder fazer uma prática mediúnica elitizada, se criou esse termo, somos kardecistas, somos de mesa branca, né? Aqui a gente segue Allan Kardec, a gente não segue as outras, então, assim, foi uma forma até de discriminar, né? Tanto que, mesmo, né, depois com tanta luta, se ganhou o direito, né, de ter realmente uma plaquinha, uma estrutura física, uma casa espírita, escrita Casa Espírita, né, mas ali tinha que ser mesa branca, por isso essa imagem de mesa branca, as pessoas até de branco, né? Se criou isso. E isso na história, aí falou assim, as outras que infelizmente foram deixadas de lado, estão sendo resgatadas agora, graças a Deus, né? Porque tem que ser respeitado, e tem muito conhecimento a ser dado também, elas passaram a fazer o quê? Bom, para a gente poder fazer a nossa prática, vamos colocar ali, Casa Espírita fulano de tal, tá? Mas aqui a nossa prática, vamos fingir que é de mesa branca, mas aqui não, vai ser Umbanda, vai ser tudo, mas só para ter o direito jurídico ali de ter a sua casa. Então, assim, você vê como envolve muitas outras coisas, né? E aí, aí pela história veio esse termo,
né? Não, aqui não. Olha, vocês fazem outra prática, não. Nós somos kardecistas, né? Mas se a gente for pegar no sentido aqui do termo, né, como nosso estudo, seria, se eu falo que eu sou espírita, obviamente eu sou adepta àquilo que o Allan Kardec escreveu. Eu não preciso falar espírita kardecista, né? Isso no sentido, vamos colocar aqui, do termo da palavra. Só que é uma leitura hoje, para os padrões da ciência hoje, das ciências sociais, blá, 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 eu estou falando errado. Não, você está falando certo agora, porque existe muitos espiritismos no Brasil. Inclusive dentro, vamos colocar assim, entre aspas, da mesa branca. Inclusive espíritas que seguem Allan Kardec, mas que também estão se dividindo, mais ou menos o que aconteceu, o que acontece com a igreja evangélica, né, e com a igreja católica, que vão se criando movimentos e movimentos dentro daquela igreja. Acontece que eles têm principalmente o católico, né, ele tem uma estrutura ali, um clero ali que valida, esse movimento está diferente desse, mas a base está a mesma. Agora, quem vai fazer isso pelo espiritismo, né? O espiritismo, como Allan Kardec colocou, olha, somos nós por nós mesmos, né? Então, por isso que, qual vai ser a nossa base? Isso que a gente está estudando aqui. Nós não podemos sair das obras fundamentais. Eu posso criar formas de vivência disso aqui, né? Eu posso trazer isso como o Allan Kardec queria, né? Vamos abraçar as outras ciências. Quando ele está falando de outras ciências, ele está falando de um sentido geral. Hoje, quantas ciências que nós temos, ciências humanas, vamos trazer para a casa espírita outras formas de conhecimento para a gente poder fazer um diálogo, né? Não para a gente deixar o espiritismo de lado, né? Porque aquela frase que o Allan Kardec coloca lá na Gênese, né? Quando ele fala, olha, quando o espiritismo, quando um princípio não se mostrar se mostrar com a base da ciência, larga o espiritismo, né? Ele colocou assim, e segue a ciência, só que a gente normalmente não lê o texto todo, né? Não é que a gente vai deixar essa base aqui, né? A gente, o que ele está falando aqui é uma revisão da sua base metodológica. Então, por exemplo, quando esse sistema de mesa mediúnica, de produção de conhecimento, que, lembrando, Allan Kardec ele não queria só esse centro espírita como nós temos hoje. Isso aqui é um projeto do Bezerra de Menezes, assim, dessa turma como o espiritismo se formou no Brasil. Mas ele queria como produção de conhecimento, como epistemologia, como ciência, como filosofia. Então ele queria que isso fosse, que dialogasse, tá, com as outras formas de conhecimento que iam aparecer no mundo. Né? Então, então ele não queria que pertencesse somente à casa espírita, né? Então ele queria que esse conhecimento abraçasse muito mais pessoas, né? Através do que o mundo ali atual estava colocando para nós. Então ele falou assim, quando as bases que eu estou colocando agora, né, não sustentar, revise, é isso que ele está falando. É que a gente lê só aquela coisa lá da Gênesis, como eu já vi, aí sim, antes doutrinário, o palestrante ou o instrutor fala assim, olha, aí ele vai, né, por exemplo, ele vai dar uma aula, como eu falei, né, por isso que eu falei aqui já, né, vou dar uma aula sobre o aborto, eu preciso trazer o conhecimento lá da medicina para poder validar o que eu estou falando. Não. Uma coisa, isso eu posso entrar, o espiritismo ele pode dialogar com um médico aqui, né? Vamos colocar num diálogo aqui, igual que Allan Kardec fez com o cético. Mas as bases espíritas, ou seja, o princípio espiritual, o espírito não pode sair do debate, senão deixa de ser espiritismo. Então, vamos colocar assim, o que vai juntar todos esses espíritas de vários espiritismos, né? É a mesma base. Todos nós vamos partir a gente não duvida que o espírito existe, não duvida que ele como ele se expressa, como ele se manifesta, que ele reencarna, que ele desencarna. Então, assim, todos esses princípios básicos precisam ser prevalecidos para, pelo menos, se dizer espírita. Né? Agora, como isso vai se manifestar, como isso vai interligar, né? Que aí a discussão é longa, né?
a forma de viver, né, assim, o espiritismo pode mudar de um movimento para o outro, mas a gente não pode deixar, somos todos espíritas, porque partimos desse mesmo, vamos colocar assim, dessa mesma coluna, né, de conceitos. E a mesma forma como quando a gente está interpretando um conceito. Se eu vou falar de aborto, eu vou falar de aborto de acordo, sob a luz do espiritismo, de acordo com tudo isso. Eu não posso sair daqui. Se a ciência vai trazer aliás, se as outras ciências vão trazer um outro conhecimento, a psicologia traz um viés, a medicina, a psicanálise, qualquer outra, biologia, ciências sociais, qualquer outra ciência, ela vai trazer, e qualquer discussão é válida. Mas eu não posso desvirtuar, eu preciso ali o quê? Estar bem firme e assegurar que o meu princípio ali não saia. Senão, eu não sustento, senão eu sou engolida realmente pelas outras ciências. Entendeu? Então, por isso que eu tenho que ter um grande conhecimento ali para poder falar sobre vários assuntos, né? Então, é isso que o Allan Kardec está falando. Então, quando o nosso próprio conhecimento não se sustentar, porque ele vai dizer depois ele coloca um dos textos, que inclusive está inserido nas obras póstumas, né, dos fichamentos de Allan Kardec, ele coloca assim, olha, a cada 25 anos vão fazer, né, como eu falei aqui já, né, vamos fazer um grande seminário para revisar tudo. Revisar o quê? Revisar as bases de métodos de trabalho. Como todas as ciências fazem isso. Gente, olha, não está mais dando efeito. Vamos fazer aqui um grande congresso, seminário, chamar os cabeças de todos, né, que estudam essa área, para ver como a gente pode mudar. Não está mais, ou seja, isso não responde mais isso. Então, muitas vezes, muitos conceitos, foi o próprio Allan Kardec, tá? Foi o próprio Allan Kardec que mudou. Ele mesmo evoluiu com alguns conceitos, mas ele morreu, né? Ele deixou para a gente fazer também, para todos os espíritas pensarem sobre isso. Ele não podia fazer tudo. Então, muitos conceitos, né? Ele foi mudando, mas muitos deles ainda permanecem. A diferença é que a ciência espírita ainda não passou por essa crise. As crises que temos é aquilo que o Allan Kardec falou para o cético, é porque não leu, é porque não estudou. Não é porque a base está fraca, é porque a gente não leu. Porque a gente só quer ler 5 obras e acha que conhece o espiritismo. Né? Então, assim, não conhece, porque quando a gente vai se aprofundar um assunto, a gente tem que ler até o diário daquele autor, ler tudo, tentar imaginar, né, lembro quando aquele biógrafo, né, que é o que está no o Salce, né, quando ele foi falar sobre Allan Kardec, ele foi pesquisar até as pessoas ali que eram colegas de Allan Kardec, em torno dele, né, do professor Rivaio, na verdade, né, porque é uma forma de ver até como ele pensou, como ele postulou o espiritismo. Né? Então, isso um dia pode ser que não seja, né, vamos precisar de um outro Kardec, de um outro projeto nisso. E o Allan Kardec mesmo colocou, olha, por isso que o espiritismo ele é progressista, que era um dos princípios da época, né? Eu tinha que fazer uma ciência com essa ideia, com esse ideário, porque senão era do século ali também, né? Eu tinha que era aberto à discussão, mas está aberto à discussão, que é o que a gente vai ver no próximo, a partir do próximo estudo, não é aceitar qualquer coisa. Tá? Não é aceitar qualquer livro, não é aceitar qualquer autor espiritual, qualquer autor encarnado, porque faz muita coisa com o nome de espiritismo, mas não é. Porque tudo aquilo que vai, que ainda está na base, que a base ainda está, ela não caiu por terra, ela está viva ainda, ela tem que ser respeitada, ela é a grande autoridade aqui, né, que nós vamos chamar de coerência doutrinária. Quando eu vou inserir um conteúdo, um estudo, eu vou dar uma validade a esse estudo, seja acadêmico, seja de qualquer área, eu preciso validar esse conhecimento de acordo com os princípios espíritas. Tá certo? Pessoal, mais alguma questão? Infelizmente, chegamos aqui no nosso horário, né? Passa rápido, né? Mas, enfim, vamos precisar, né? Você viu bastante, né? Bastante coisa, bastante conteúdo aqui, bastante discussão. Essa é a proposta mesmo do nosso grupo de estudo,
né, que a gente veja, né, que a gente consiga extrair além daquilo que está escrito, sem, logicamente, sair aqui do nosso contexto, e isso dá em grupo, né, essa delícia mesmo. Podemos encerrar, pessoal? Alguém gostaria de fazer, por gentileza, a nossa oração final? Nenhum voluntário? Ana Carolina Diba Braga, Pode falar. Você quer fazer, Rogério? eu gostaria de fazer. Por favor. Em nome de Deus, que é o nosso Criador, que é o nosso Pai Celeste, que é o nosso Pai Celestial, que é soberanamente bom e justo, que é misericordioso, que é imparcial. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu gostaria de agradecer a Deus, a Jesus, à espiritualidade maior, ao plano espiritual, aos nossos anjos da guarda, aos nossos mentores espirituais, por mais esta oportunidade de aprendermos nessa segunda-feira, dia 9 de março de 2026, depois de Cristo. Eu quero agradecer, gratidão, obrigado, em meu nome, em nome de todos os espíritos encarnados e desencarnados que participaram desse estudo. E que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Rogério. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Uma ótima semana e até segunda que vem. Boa Até noite a mais. Boa todos. noite. Deus abençoe a todos. Boa noite, boa semana a todos. Boa noite, Vanderlei.